palavra de Deus. Deus está aqui nesse lugar. Ele opera na simplicidade. Ele opera nas mínimas coisas. Deus vai falar profundamente nessa noite. Eu creio. Quantos creem? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Chuvisquinho, mas é coisa boba. Evangelho de João, capítulo 18, versículo 28. Diz assim: Jesus perante Pilatos. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo. E não entraram na audiência para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu e disse-lhe: que acusação trazeis contra este homem? Responderam e disseram-lhe: se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Disse-lhe, pois, Pilatos: levai-o, vós, e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: a nós não nos é lícito matar pessoa alguma, para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe: tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram tu outros de mim? Pilatos respondeu: porventura sou eu, judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? E dizendo isso, voltou até os judeus e disse-lhe: não acho nele crime algum. Mas vós tendes por costumes que eu vos solte alguém por causa da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então todos voltaram a gritar, dizendo: este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram sobre a cabeça e lhe vestiram uma veste de púrpura. E diziam: salve o rei dos judeus. E davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez para fora e disse-lhes: eis aqui vos trago agora, para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, levando a coroa de espinhos e a veste de púrpura. E disse-lhes Pilatos: eis aqui o homem. Vendo-o, pois, os principais sacerdotes e os servos gritaram, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: tomai-o, vós, e o crucificai, porque eu não acho nele crime algum. Responderam os judeus: nós temos uma lei, e segundo a lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu essa palavra, mais atemorizado ficou. E entrou uma vez na audiência e disse a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe respondeu nada. Disse-lhe, pois, Pilatos: não me falas a mim? Não sabes que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse concedido. Mas aquele que me entregou a ti tem maior pecado. Desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus gritavam dizendo: solta-te este, mas não és amigo de César. Mas os judeus gritavam dizendo: soltas este, não és amigo do César. Qualquer que se faz rei é contra César. Ouvindo, pois, Pilatos esse dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litróstrotos, e em hebraico o nome é Gabatá. E era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta. E disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: tira, tira, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos reis, senão o César. Então entregou-lhe para que fosse crucificado. E tomaram a Jesus e o levaram. Irmãos, essa palavra é muito profunda, é muito poderosa. Eu comecei a pregar aqui na quinta-feira, eu não aguentei.
comecei a chorar e tive que abandonar o microfone e passar a oportunidade para a irmã Larissa e o irmão Magno. Então foi esse mesmo texto, eu disse que ia continuar hoje. Então se hoje acontecer algum milagre aqui, algum evento sobrenatural, algum choro, vocês não fiquem surpresos, porque essa palavra aqui não é palavra de homem não, essa palavra aqui é palavra de Deus. E essa palavra aqui é a palavra mais poderosa que tem, porque Jesus foi aqui injustiçado pelos seus próprios amigos. Jesus foi traído pelo cara que ele mais dava confiança, que era Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, para vocês que não sabem, Judas era o tesoureiro dos apóstolos. Era ele quem recebia as ofertas, porque Jesus também recebia a oferta. Apesar de Jesus multiplicar pães e peixes, mas Jesus também recebia ofertas, porque tinha horas que eles compravam alimentos na cidade e não podia sair pedindo, e tinha que comprar. Então eles recebiam oferta. E quem era o tesoureiro? Judas Iscariotes. Judas Iscariotes amava mais o dinheiro do que a Jesus, e ele queria que Jesus desse um golpe em Herodes, tomando o poder de reinado, que Jesus fosse um rei político, mas Jesus não queria ser esse rei político. Então a traição de Judas foi com a intenção boa, uma intenção aparentemente boa, mas era boa espiritualmente aos olhos dos demônios, aos olhos dos homens, que são amantes de si mesmos, mas era ruim, essa bondade era ruim diante de Deus. Então aqui se prova que nós não somos salvos pelas boas obras, porque Judas teve uma boa obra. Judas agiu para Jesus ser livrado da morte e tomar o poder. Então foi uma boa ação que Judas fez, mas era uma traição, porque Jesus não veio para isso, para ser rei humano, um político. E Jesus não veio para ser um rei político. E Caifás e Anás, eles compraram Jesus por 30 moedas de prata, porque eles tinham medo de que os romanos viessem e tomassem a nação e a religião de Anás e Caifás. Já tinham tirado Anás, que era o sumo sacerdote mais velho, e tinham colocado Caifás, que era só sumo sacerdote mais novo. O Anás foi colocado no ano 6 a.C. e Caifás foi colocado no ano 17 depois de Cristo por um imperador chamado Valérios Gratus. Foi colocado para substituir Anás. Só que Anás era respeitado pelos judeus, mas não era reconhecido por Roma, porque Valérios Gratus era procurador da Judéia, mas era indicado por Roma. Roma quem governava e indicava qual sumo sacerdote ela queria ter naquele sistema religioso, porque os dízimos e as ofertas iam também para Roma. Os dízimos e as ofertas que o povo dava no templo ia para Roma. Então tinha uma quadrilha formada dentro do templo que administrava o dinheiro. Só os amantes do dinheiro é quem ficaram contra Jesus. Pessoas que amam mais o dinheiro, amam mais o poder, elas traem Jesus, elas não querem conta com Jesus, elas querem se livrar de Jesus, ou então criam um Jesus segundo o seu propósito mundano de dinheiro. Por isso que Judas vendeu Jesus até barato, vendeu por 30 moedas de prata. Tinha muito mais dinheiro para Judas vender. A Judas vendeu Jesus por qualquer coisa, porque na verdade ele não estava só pelo aquele pouco dinheiro, mas ele queria ser um empregado de Jesus, um funcionário de alto cargo, quando Jesus dominasse o reinado de César. Ele pensava que Jesus ia clamar poder do céu, os anjos do céu iam descer, ia destronar César e Herodes, os imperadores romanos daquela época, ia tirar os poderosos, ia colocar ele como o Judas Iscariotes como presidente do Banco Central de Jerusalém, de Israel. Era a visão, eu estou conjecturando aqui, mas dá para entender o que é que eles queriam. Eles queriam um Jesus segundo os poderes dessa terra. Só que Jesus veio pregar um reino celestial, um reino eterno, uma vida eterna, que ninguém pode oferecer ao ser humano. Quem é até hoje que já ofereceu vida eterna ao ser humano a não ser Deus, através de Jesus Cristo? Ninguém. Então nós vamos ver aqui que Anás
leva o caso para Caifás, que era seu genro, porque nós descobrimos aqui que Anás, ele colocou uma filha, ele perdeu o cargo, mas ele colocou sua filha para casar com Caifás, para que ele tivesse acesso ao templo. E aqui agora levam Jesus, depois de Anás e Caifás, levam Jesus para Pilatos. Quem é Pilatos? Pilatos é o governador da Judéia que substituiu Valérios Gratos. Agora o governador da Judéia, procurador, era Pilatos. Só que Pilatos era romano. Anás e Caifás eram judeus. Anás era o sacerdote mais velho e Caifás o sumo sacerdote mais novo. Todos dois eram sumos sacerdotes e administravam todas as finanças que entravam no templo. Esses dois homens traíram Jesus, compraram Jesus e eles vão pagar um grande preço. Vejamos aqui, pois, o que aconteceu na narração do Evangelho de João, do capítulo 18, versículo 28, que diz: levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo, e não entraram na audiência, para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Repare aqui a religiosidade dos judeus. Eles viviam de aparência, eram sepulcros caiados, bonitos por fora, mas cheios de podrícias por dentro. Aqui é aquela pessoa religiosa que vive de aparência, não quer Jesus, mas quer o que Jesus tem para lhe dar. É assim, está cheio de gente dessa forma. Se tem um evento numa igreja que promete dar alguma coisa benéfica para ela, material, ela vai até aquela igreja apenas atrás daquele bem material que aquela instituição está oferecendo. Depois que ela comer aquilo, ela vai abandonar e só vai lá depois que oferecerem novamente outra proposta semelhante. Era assim os judeus. Os judeus colocaram Jesus diante de Pilatos e ficaram lá fora, dizendo que não podia entrar para não se contaminar com os estranhos, com os gentios. Queriam matar Jesus, quebrando o 5º mandamento da lei de Deus, que está escrito em Êxodo 20, 13, não matarás. Queriam matar Jesus, mas não queriam se contaminar, pegando na mão ou abraçando alguém ou chegando perto de de outra nação romana. Eles falavam com Pilatos de longe, do lado de fora, dizendo que não era para se contaminar porque era Páscoa. Nós estamos vivendo agora a semana da Páscoa que passou e nós vemos que muitas pessoas na quarta-feira de cinza, depois do carnaval, vão à igreja romana e colocam cinzas na testa, dizendo que estão se purificando. Na semana da Páscoa, muita gente faz ceia da Páscoa com a família, mas durante o dia negam a essência da mensagem, porque se vestem de homem, num baba de saia, começam a beber vinho depravadamente, homens se agarram com homem, beijam na boca do outro e até dançam empinando o bumbum um para o outro, como se fosse aquilo normal. Esses são os verdadeiros judeus que dizem: nós não vamos se misturar com os romanos para não nos mancharmos, mas nós queremos eliminar Jesus. Nós queremos apagar Jesus dessa história da Páscoa. Todos os anos fazem-se isso. Querem apagar Jesus da história da Páscoa. Substitui Jesus por ovo de Páscoa, substitui o rito do sacramento de Jesus ter andado na via sacra, na via dolorosa da sua caminhada até o Gólgota, pelo um baba de saia, substitui por uma ceia qualquer coisa, um bar, uma festa, substitui por um paredão, mas dizem assim: nós queremos Jesus crucificado, nós queremos Jesus morto. E essas pessoas até se consideram puras, elas se consideram: não, eu tenho Jesus, eu ando com meu crucifixo, eu ando com minha Bíblia, eu tenho minha Bíblia em casa aberta, e Jesus quer o coração. Elas têm um discurso que até convence, arrasta multidões. Elas têm um discurso religioso de
pureza, mas negam a eficácia delas porque vivem numa vida depravada. Era assim os judeus, eles entregam diante de Pilatos e querem a crucificação de Jesus. Então Pilatos saiu e disse-lhe: que acusação trazeis contra este homem? Responderam e disseram-lhe: se este não fosse malfeitor, não tu teríamos entregado. Olha só a piada que eles dão a Pilatos. Eles dão uma resposta, uma alfinetada em Pilatos. Você acha que a gente ia trazer um cara para você julgar sem ele ser um malfeitor? A gente ia estar perdendo tempo aqui. Esse cara é um malfeitor. O que me chama a atenção aqui é que os mesmos que estavam gritando no capítulo 12, após Maria Madalena ter lavado os pés de Jesus, na entrada triunfal, no capítulo 12 do Evangelho de João, na entrada triunfal de Jerusalém, versículo 12, esses mesmos que estavam gritando aqui, com ramos de palmeiras, e foram ao encontro de Jesus gritando: hosana, bendito o rei que vem em nome do Senhor, o rei de Israel. Esses mesmos que gritavam: salva no Senhor, eram os mesmos agora que estavam gritando: crucifica Jesus. Nós viemos aqui para ele ser punido. Sabe por que eles se frustram? Sabe por que aquelas pessoas que esperavam Jesus como rei triunfante, montado num cavalo, cheio de soldados armados com espadas, lanças, escudos, com a tropa marchando, com um exército tocando pela fanfarra, marchando, entrando com bandeiras, com fogos, eles se decepcionaram porque Jesus entrou montado num jeguinho, num filho de uma jumenta, para se cumprir o que estava escrito em Zacarias 9:9, que diz: exultai-vos, ó filha de Sião, alegrai-vos, ó filha de Jerusalém, porque o vosso Salvador vem montado num jumentinho, filho de uma jumenta e pobre. Eles esperavam um Messias rico, poderoso, que eles não sabiam nem de onde ele viria, porque eles não aceitavam que o Messias, que Jesus, que o Salvador da nossa alma fosse filho de Maria e José, carpinteiro, andasse ali com calos nas mãos, pés manchados, pés sujos de areia, um homem comum com uma aparência que não dava para ser atrair ninguém. Então eles não aceitavam um Cristo feio, eles aceitavam um Cristo tipo Salomão, com olhos azuis ou olhos verdes, alto com 1,90 m. Jesus era baixinho, Jesus era de pele escura, queimado pelo sol. Jesus andava no deserto, andava corrido de um lado para o outro, perseguido, não porque ele fizesse alguma coisa errada, mas porque o seu poder ameaçava e amedrontava aqueles que eram amantes de si mesmo. Jesus começa a ser perseguido desde o capítulo 3 do Evangelho de João, quando ele levanta um paralítico no tanque de Betesda. Os 2 primeiros milagres ainda não trouxe muitos problemas, como por exemplo a transformação da água em vinho e a cura do filho do oficial do rei. Não trouxe muitos problemas. O primeiro problema que Jesus enfrenta no Evangelho de João é quando ele levanta um paralítico no tanque de Betesda e era sábado. Eu não consigo entender como é que tem gente ainda que tem igreja, congrega numa igreja que guarda o sábado, porque Jesus disse: o meu pai trabalha até agora e eu também, eu trabalho no sábado e meu pai trabalha no sábado. Então não existe dia para parar a obra de Deus ou para parar qualquer tarefa porque não seja a obra de Deus. Trabalhar dirigindo um caminhão no sábado é uma obra de Deus, porque está levando alimento para as famílias. Se o caminhoneiro não rodar no dia de sábado, ninguém come. Se alguém não for trabalhar de vigilante na loja, vão roubar a loja, porque é sábado, eu não posso trabalhar, então vai abandonar a loja. As pessoas estão confundindo o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Jesus não veio pregar a lei, ele não veio pregar a lei, ele veio cumprir a lei, ele cumpriu a lei por mim e por você. Não existe mais o cumprimento da lei pelas obras, o que existe é o cumprimento da lei pela graça. Então pela graça sois salvos, Efésios capítulo 2, versículo 8. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se exalte. Então você não vai ser salvo porque você guarda sábado, nem guarda domingo. Você não vai ser salvo não é porque você anda com a Bíblia debaixo do braço, nem porque você anda de paletó, de vestido comprido. Você não vai ser salvo por obras, você vai ser salvo pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a palavra da parte de Deus nessa noite. E essa palavra incomoda aqueles que são religiosos, aqueles que querem se livrar dessa palavra, porque o próprio Jesus é a palavra.
Os judeus queriam se livrar de Jesus, porque Jesus decepcionou. Não era o rei que eles esperavam. Os fariseus e escribas e sacerdotes e sumos sacerdotes se decepcionaram com Jesus, porque eles queriam manipular Jesus, mas Jesus bateu de frente com o sistema religioso falso que estava dominando naquela época. Então criou-se uma inveja dos fariseus e começaram a atacar diante da lei. O Senhor cura no sábado, então o Senhor não é de Deus. Ah, o Senhor está dizendo que é o próprio Deus, então esse é um dos crimes que nós vamos te atacar. Roma começa a temer Jesus, o imperador romano Herodes começa a temer Jesus, pensando que Jesus ia embargar os impostos. Por isso que perguntaram: que tu dizes de pagar imposto a César? Jesus mostrou a moeda dizendo: dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Jesus não foi de encontro a César, embora atacaram-no dizendo que ele seria um embargador de distribuição de impostos a César. Os judeus começam a dizer a Pilatos: levai-o e julgai-o. Não, disse pois Pilatos ao povo: levai-o e julgai-o segundo a vossa lei. Os judeus disseram: então, a nós não nos é lícito matar pessoa alguma. Tá vendo? Sabia que não podia matar pessoa alguma, mas eles queriam que Jesus fosse morto pelo romano. Os caras criaram a situação contra Jesus porque tinham inveja. Eles estavam possuídos de inveja. É triste quando uma pessoa, um grupo de pessoas estão possuídos de inveja contra você. Se você nunca viveu isso, nunca queira viver. Mas eu acho que todo mundo já viveu. Da criança ao adulto já viveu inveja. E mais ainda quando se tem uma família grande cheia de irmãos. José, ele tinha 11 irmãos. E todos os 11 irmãos, só 2 não tinham inveja dele. Benjamim, me parece que Rúben. Mas o restante, tudo queriam se livrar de José, porque o pai de José amava mais a José do que a todos os irmãos, porque ele era obediente. Jesus era obediente ao pai, por isso que o ódio nasceu no coração dos seus compatriotas, a saber, os religiosos. Jesus tinha que cumprir essa missão. Ele veio exatamente para isso, ele veio para morrer. Embora pareça algo contraditório, mas essa é a missão de Jesus, porque se ele não morresse, não seríamos justificados de nossas culpas. Era para nós levarmos os castigos que caíram sobre ele, mas ele levou sobre si, conforme Isaías, todas as nossas dores ele levou sobre si. E o castigo que nos traz paz hoje, que nos traz esse conforto hoje, estava sobre ele. E sobre seus sofrimentos, sobre suas esmagaduras, sobre suas porradas que ele levou em sua cabeça, sobre sua coroa de espinho que foi cravejada no seu couro cabeludo, no seu crânio. Pregos pontiagudos foram colocados em suas mãos e seus pés, cravado naquela cruz durante horas, derramando seu sangue. Era para nós levarmos por merecimento de todos os nossos pecados. A Bíblia diz: visto que não se executa logo o juízo sobre a má obra, as pessoas estão inteiramente voltadas a praticar o mal. Porque todas as vezes que pecássemos, deveríamos receber um prego nas mãos. Todas as vezes que pecássemos, deveríamos receber uma coroa de espinhos na cabeça. Todas as vezes que pecássemos, deveríamos receber uma porrada de quina na cabeça. Mas nós não tomamos essas porradas. Quando nós pecamos, a gente diz: pequei e nada me aconteceu demais. E por isso continuamos pecando o tempo todo, porque nada de mal nos acontece. Sabe por que não acontece? Porque Jesus levou sobre si todas as dores que era para você levar. Então você pode pecar à vontade, é um problema seu. Você pode fazer o que você quiser da sua vida. Você pode tanto fazer as coisas que são proibidas, quanto as coisas que são lícitas. Só que no dia do juízo final, quando Jesus vier e procurar o seu nome escrito no livro das obras, as obras suas vão estar anotadas lá, segundo Apocalipse.
suas obras vão estar anotadas no livro das obras. E aí, as obras más, você vai responder por todas elas. E Jesus não vai estar lá mais como advogado. Ele hoje é advogado, ele te justifica, mas lá ele vai estar como juiz dos juízes. Ele vai sentenciar todas as suas obras. Mas aqueles que cometeram más obras, depois que mataram, roubaram, se prostituíram, mas que se entregaram a Jesus Cristo, o advogado dos advogados, ele vai escrever o seu nome no livro da vida. E aí Satanás vai dizer, depois que pecou tanto, depois que roubou tanto, depois que fumou tanto, depois que estuprou, depois que arrebentou, agora é crente. Aí Jesus vai dizer assim, o nome dele está escrito no livro da vida, porque o problema que era para ele enfrentar, eu enfrentei diante de Caifás, de Anás, de Barrabás, de Pilatos, dos judeus, dos acusadores, de Satanás. Eu me propus diante deles para te proteger, para lhe proteger, mas você não aceitou. Você que está acusando ele, você não aceitou enquanto tinha vida. Eu tive fome e tu não me deste de comer, eu tive sede e tu não me deste de beber, eu tive nu e tu não me esquentaste, eu tive preso e tu não me visitaste. E ainda você perguntou quando te vimos nesta situação, e eu lhe respondi quando você viu um desses pequeninos precisando de ajuda e você não ajudou, pregando a minha palavra, levando alimento, levando a minha força para eles, você deixou de ajudar a mim. Não que Jesus estivesse dizendo ali que a salvação é pelas obras. A salvação não é pelas obras, mas todo salvo tem boas obras. Quem é salvo se denuncia por causa das suas boas obras, porque Jesus disse, a árvore você conhece pelos seus frutos. Se a árvore diz que é boa, ela tem que dar bom fruto. E esses frutos são Deus que faz ela brotar. Ninguém pode dar bom fruto de si mesmo. É o próprio Deus que faz. E está ali agora os judeus atacando, dizendo não é lícito matá-lo. Não iam matar Jesus diretamente, mas tentaram várias vezes apedrejar Jesus. Como eles viram que poderiam perder os direitos, eles levam Jesus até Pilatos para ficar isento. Versículo 32, para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Versículo 33, tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência, e chamou a Jesus e disse-lhe, tu és o rei dos judeus? Olha só, Pilatos, ele fez 3 perguntas a Jesus. A primeira pergunta foi, tu és o rei dos judeus? A segunda pergunta foi, por que eles estão te prendendo? Porque que mal você fez? Foi a segunda pergunta. A primeira, tu és rei dos judeus? A segunda, qual foi o mal que você fez? E a terceira pergunta foi, o que é a verdade? O que é a verdade? Então, para decorar, a primeira pergunta que Pilatos fez a Jesus foi, tu és o rei dos judeus? Tu és o rei dos judeus? A segunda pergunta foi, qual foi? A segunda pergunta foi, o que você fez de errado? O que você fez de mal? E a terceira, o que é a verdade? Foram as 3 perguntas feitas por Pilatos. Primeira, tu és o rei dos judeus. Segunda, o que mal tu fez? E terceira, o que é a verdade? Foram as 3 perguntas que Pilatos fez a Jesus. E na primeira pergunta nós vamos ver que Jesus responde com outra pergunta. Tu dizes isso de ti mesmo ou disseram tu outros de mim? Jesus responde a pergunta de Pilatos com uma autoridade, com outra pergunta, mostrando que ele sabia mais do que Pilatos. Tu está falando isso, Pilatos, de mim, porque você sabe de si mesmo ou porque te disseram? Te falaram. Caifás sabia, o sumo sacerdote Caifás sabia que naquele ano haveria de morrer um homem pelos povos judeus, a fim de que juntasse toda a nação. Inconscientemente, provavelmente mais por amor ao dinheiro e ao poder, ele queria que um homem morresse pela nação. Não porque esse homem fosse dar a vida pelos nossos pecados, fosse o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo, ou seja, tomaria o poder da religiosidade falsa da mão de Anás e Caifás
e principalmente da mão de Satanás, e seria o próprio sacrifício gratuito pela humanidade. Ele chegou para dizer, olha, vocês serão salvos, não porque pagarão dízimos e ofertas, vocês serão salvos, não porque vão sacrificar bois, vacas, pombos, rolinhas, cordeiro, bode no templo, mas vocês serão salvos, porque eu serei o próprio sacrifício de vocês, ao invés de vocês sacrificarem animais no templo e darem dinheiro para comprarem a salvação. Jesus é tremendo, ele veio arrebentar os sistemas podres que haviam formado. Então as acusações contra ele era que ele estava se fazendo rei dos judeus, afrontando Herodes, que era o rei naquela época, rei romano. Estavam perguntando a Jesus o que é que ele tinha feito, porque estavam atacando em Marcos capítulo 15 e Lucas 23, que ele veio colocar-se no lugar de Herodes e que ele veio impedir dos impostos serem pagos a Herodes. Estavam reunidos os escribas, fariseus, saduceus, sumos sacerdotes e os judeus, todos contra Jesus. Só não estavam contra Jesus, mas também não se mostraram do lado os próprios discípulos que andavam com Jesus. A saber, Judas lhe vendeu e Pedro negou 3 vezes. Aquele que disse que ia defender Jesus, que até cortou a orelha do soldado Malco, agora negou Jesus 3 vezes, dizendo que nunca o tinha visto. Tudo isso que eu estou falando aqui foi na Páscoa. Foi no momento que nós estamos vivendo agora, a semana da Páscoa. Vocês vejam que não é mera coincidência, onde as pessoas de hoje têm o mesmo comportamento, a maioria delas, o mesmo comportamento que os judeus aqui tinham, o mesmo comportamento que os religiosos, Anás e Caifás, sacerdotes e escribas tinham contra Jesus. Nós vemos as mesmas similaridades, mesmas semelhanças nas pessoas da atualidade, querendo que Jesus seja atacado. Pilatos pergunta o que é a verdade. Em João capítulo 14, versículo 6, Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O que é a verdade? Muita gente não sabe o que é a verdade, diz que não existe verdade, existe verdade relativa. Quando a pessoa diz não existe verdade absoluta, ela já está dando uma verdade absoluta. Porque como é que não existe verdade absoluta e ela está afirmando algo? Então, o homem, quando quer saber mais do que Deus, ele sempre vai andar com a cara no chão. O ser humano que quer saber mais do que Deus, Deus faz ele estar sempre oprimido, porque o Satanás é quem domina a sua mente. Muita gente acha que tem mais conhecimento do que Jesus, do que Deus. Querem ser maiores do que Deus. Era assim esses homens nessa época. Pilatos respondeu quando Jesus perguntou: tu dizes isso de ti mesmo ou alguém te falou? Aí Pilatos responde: porventura sou eu judeu? Pilatos responde furioso: você está brincando comigo? Eu sou algum judeu? Quem lhe conhece mais são os judeus. E eles quem estão trazendo você aqui. Você ainda quer conversar? Aí Pilatos diz: a tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. O que foi que você fez? Respondeu Jesus: o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos, ou seja, eu convocava o meu exército do céu e mataria todos, se o meu reino fosse deste mundo. Jesus está dizendo aqui: eu sou rei, mas eu sou celestial. Eu não sou deste mundo. Eu não sou deste planeta, eu sou do outro planeta. A vida eterna que eu tenho preparado, o paraíso, eu tenho preparado um céu para os meus seguidores. Aí, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutaria os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Essa afirmação aqui, Jesus não diz eu sou rei, ele apenas falava eu sou, não dizia eu sou rei, eu sou senador, eu sou vereador, eu sou prefeito, eu sou sacerdote, eu sou. Jesus nunca dizia o que ele era, ele só dizia eu sou, eu sou, eu sou. Eu sou o que, Jesus? Revele,
Eu sou o que você precisa que eu seja, que a tua alma necessita. Ah, mas eu estou com fome, eu estou desempregado. Ele diz, eu sou o pão da vida. Resolve. Eu sou o pão da vida. Ah, eu estou, as portas estão tudo fechadas. Ele diz, eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á, sairá e encontrará pastagem. Ah, eu estou com febre. Eu sou a cura. Eu sou a vida. Ah, eu estou morto, estou quebrado. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o que tua alma necessita que seja. Eu sou. Em Êxodo capítulo 3, versículo 14, quando Moisés estava perdido, sem saber para onde ir, quando ia até Faraó, o que é que eu vou falar? Quando chegar lá, eu vou dizer quem foi que me mandou. Aí Deus apareceu para ele na sarça ardente e disse, diga que o eu sou me enviou. Jesus, ele não diz aqui que ele é o rei, ele só diz assim, tu não está dizendo que eu sou rei? Você sabe, é como se Jesus estivesse falando nas entrelinhas, você já sabe que eu sou rei, e para que ficar perguntando? E você já sabe que eu não sou rei desse mundo. Pilatos sabia que Jesus era inocente, Pilatos percebeu que Jesus era inocente, mas pelo grito da multidão, pelo impulsionar da multidão, Pilatos fica sem saber o que fazer, mas Pilatos preferia matar Jesus, entregar Jesus, do que perder o seu cargo, do que ficar atacado pelos judeus. Ele sabia que a multidão podia contra ele, então ele não queria perder privilégios. É tanto que a mulher de Pilatos teve um sonho, quando Jesus, naquela manhã e naquela tarde e na noite, estava sendo atacado, acusado. A mulher de Pilatos teve um sonho, que era um pesadelo na madrugada, que mostrava para ela que esse homem era inocente, que Jesus era inocente. E a mulher de Pilatos contou, amor, esse homem é inocente, ele nada fez, mas Pilatos não queria perder seus privilégios. Esse sonho aconteceu como uma revelação de Deus, para Pilatos saber que Deus fala, até na hora que ele pensava que podia esconder-se de Deus. Pilatos se disfarçou tanto que lavou as mãos, dizendo, por esse eu lavo minhas mãos, ainda que todas as águas de todos os rios puros lavassem as mãos de Pilatos, não seria o suficiente para isentá-lo dessa culpa. Pilatos foi culpado sim da morte de Jesus, tanto quanto Anás e Caifás e os judeus, escribas e fariseus. E tu que nega Jesus também se torna culpado, tanto quanto Pilatos, tanto quanto estes que venderam e compraram a morte de Jesus. Ou você aceita Jesus ou o mata. Ou você recebe Jesus como seu Senhor, ou você se livra dele. Não existe meio termo. O que nós vemos aqui são pessoas furiosas, querendo desfazer de Jesus. O meu reino não é desse mundo. Se fosse, eu pediria anjos do céu, um exército, né? Disse-lhe Pilatos, logo tu é rei. Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci. Jesus afirma, você não está dizendo que eu sou rei? Eu para isto nasci. E para isso vim ao mundo. Foi para essa missão, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dará vida pelas suas ovelhas. E as ovelhas do meu pai, as ovelhas do meu pasto, do meu aprisco, ouvem a voz do seu pastor. Olha aqui ele falando como pastor. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos, o que é a verdade? Você é a verdade. O que é a verdade? O mundo não sabe o que é a verdade. Pensa que Jesus é uma verdade. Ele não disse eu sou uma verdade, ele disse eu sou a verdade. O artigo a está definido, não está indefinido. Ele não disse eu sou uma das verdades que você pode escolher. Ele disse eu sou a verdade absoluta. Buda não disse eu sou a verdade, a saber, Siddhartha Gautama, o Buda, ele não disse eu sou a verdade. Os filósofos, Sócrates, Aristóteles, Platão não disseram eu sou a verdade, mas Jesus grita e grita até hoje, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. A Bíblia Sagrada é a bússola que guia o viajante perdido. Se você está perdido, Jesus é o caminho, eu sou o caminho. Olha só, ele diz diante do juízo, que é a verdade? Dizendo isso, voltou até os judeus, dizendo-lhe,
Aí Pilatos aparece a primeira vez, vai lá fora, conversando com Jesus. Jesus disse que ele é a verdade. Aí Pilatos diz: olha só, eu não acho nenhuma acusação contra esse cara. Sabe o que foi que os judeus disseram? Versículo de número 39. Que é a verdade, dizendo, ele voltou até os judeus e disse: não acho nele crime algum. Repare só, quando Pilatos vai até lá fora e diz que não acha crime algum, Pilatos abre uma proposta. Porque era costume dos judeus que na Páscoa soltasse um preso. É claro e evidente que o povo estava convicto, já decidido, obstinado, com o coração duro, que não queria Jesus solto. E para que Pilatos pergunta: qual preso você quer que eu solte? Se o povo está pedindo que crucifique, que prenda Jesus, que mate Jesus, ele ainda vai perguntar só para se isentar do problema. Mas ele poderia bem dizer: eu não quero que esse homem vá morto. Sabe por que ele não faz isso? Para não perder seu cargo, para não perder seu privilégio, para não perder a mamata. Tem muita gente com medo de perder as mamatas. Quais são as mamatas? O que o mundo tem para oferecer são as mamatas. São as coisinhas boas, gostosas, apetitosas, que você se apega a elas, e não tem Deus no mundo, no céu e na terra que faça você se desapegar. Era assim Pilatos, apegado mais às mamatas do mundo. Aí ele diz, para dizer que está do lado de Jesus, né? Para dizer que é um bom juiz: vocês querem que eu solte quem? Claro e evidente que o povo vai querer que prenda Jesus, que deixe Jesus preso. Eles prefeririam qualquer outra pessoa solta, até um pior do que Barrabás, menos Jesus. Menos Jesus. Nós vamos encerrar aqui, que a nuvem está favorável à chuva nessa noite. E amanhã não, quarta-feira a gente continua, né? Quarta-feira, em nome de Jesus. Boa foi essa palavra. Em nome de Jesus, vamos encerrar. Deus abençoe. Muito obrigado, meu Pai, por mais um culto realizado aqui. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, as consolações de Pai do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, não somente agora, mas para todos sempre. E todos dizem amém. Graças a Deus. Glória a Deus.